Todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por vocês me aguentarem um pouquinho no domingo, eh, mas faz parte da rotina, faz parte da nossa atividade, não tem jeito. Inclusive, putz, a Carol falou um monte de coisinhas que eu faço, uma das coisas que eu faço também, eu sou médico de futebol, trabalho no Red Bull Bragantino e hoje, acabando a aulinha, já vamos para lá, para Bragança, porque hoje tem jogo, então não tem jeito. Quando você trabalha com esporte, medicina esportiva, a gente percebe que a gente não tem final de semana, não tem a rotina é um pouquinho diferente, e é isso que a gente gosta de fazer, não tem jeito, tá? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante, que são traumas de cabeça, né, concussão cerebral. Acabei me especializando nesse assunto, acabei aprofundando um pouquinho mais, e isso acontece muito dentro da medicina esportiva, cada um segue por um ramo, né? E dentro da área de medicina esportiva, a gente sempre pensa como a nossa visão de médico do esporte é um médico ortopedista que mexe só com trauma, né? Mas na verdade a especialidade é muito mais ampla, né? Ela abrange desde parte de cardio, pneumo, geriatria, pediatria, tudo que envolve como que o corpo reage a exercício, né? Uma da pequena parte da medicina esportiva e vai estudar essas lesões e vai estudar esporte de alto rendimento, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, junto especificamente com essa lesão que é pouco discutida, pouco divulgada, mas aos pouquinhos está ganhando mais força aqui no Brasil e tem grande importância disso acontecer. Então, só para vocês terem uma ideia, só conceituando, falando um pouquinho dela, para quem nunca ouviu falar, a concussão cerebral, só em termos de custos, né, isso aqui é uma estatística do CDC, né, do Center Disease Control of Prevention americano, só a concussão cerebral, ou seja, só esses traumas de cabeça, eles custam praticamente 76,5 bilhões de dólares por ano, né, para os cofres americanos, né, isso de ganho em gastos diretos e indiretos. Tem um número muito grande de lesões, né, milhões e milhões de lesões cerebrais traumáticas, né. E aí um número super importante, que 75% das lesões cerebrais traumáticas, ou seja, 3/4 das lesões cerebrais traumáticas são concussões, lá nos Estados Unidos. Pô, a cada 4 pancadas na cabeça, 3 são concussões lá nos Estados Unidos, e entram no pronto-socorro, entram no hospital e são diagnosticados como concussão. Pô, como é que a gente não vê concussão aqui? Né? Alguma coisa deve estar acontecendo. Pô, será que a gente não tem concussão? Será que a gente não tem trauma de cabeça? Ou muitas vezes será que a gente está perdendo o diagnóstico e muitas pessoas estão convivendo com os sintomas da concussão, como a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, né? Além disso, também vamos mostrar como que isso impacta até na parte hormonal, se tem alguma repercussão ou não. Mas o que acontece? O que, que é a concussão? Né? Como que ela acontece? Então, vocês viram aí no videozinho um movimento súbito, né, de aceleração e desaceleração na cabeça, o cérebro dá uma chacoalhada lá dentro, né, e concussion, na palavra, o original, a origem vem de concussão, tudo vem lá do grego, essas coisas, e a origem na palavra é um chacoalhão forte, né? E é justamente um chacoalhão no cérebro. Ele não acontece, ele não vai ficar machucado, tá, gente? Não é uma contusão com T. Não é uma contusão, não é uma batida. É esse chacoalhão que vai dar alguns problemas, né? Por que que ele dá alguns problemas, né? O que que acontece? Só como definição, essas alterações elas não são estruturais, então não é que ele está batendo, tem uma contusão, um lugar machucado no cérebro, é uma alteração funcional do cérebro. Então a função dele fica alterada, tá? E pode ser causada por um trauma direto, como foi visto aí, né, uma cacetada na cabeça, ou um trauma indireto. Putz, um trauma forte no corpo, o atleta está correndo, tromba com o outro, um acidente de carro, por exemplo, que você tem aquele movimento de aceleração e desaceleração muito brusco, né? Então isso é super importante. Outra coisa é que ela não aparece em exame de imagem. Então, em ressonâncias tradicionais, em tomografia tradicional, não aparece nenhuma alteração, o que mostra que não tem lesão estrutural real no cérebro, pelo menos não nesses exames que a gente costuma fazer, né? Então, é uma alteração da função. A maioria das vezes não tem perda da consciência.
né? Muitas vezes quando bate a cabeça, se desmaia, a gente sabe que é uma concussão. Mas a maioria não perde consciência, e vocês vão ver que as pessoas até voltam para a partida achando que estão bem, e podem ter grandes problemas por causa disso. E sempre na concussão é um diagnóstico de exclusão, tá? Eu sempre gosto de lembrar que, assim, na medicina esportiva, poucas lesões começaram na medicina esportiva e foram ser estudadas em outras áreas, né? A concussão é uma delas. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Você tem uma lesão de cruzado e aí você fala, tá bom, como é que eu faço com isso no atleta? Você tem uma lesão, um entorse no tornozelo, e você pensa, tá bom, como é que eu faço isso no atleta? Para concussão, não. Primeiro pensaram nos atletas, especificamente no futebol americano, começaram a pensar 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos. Tem até um filme que é Um Homem Entre Gigantes, que é com Will Smith, que mostra o que esses traumas repetidos podem fazer ao longo da vida, né? O filme, eu sempre brinco, em inglês é um homem, em português, Um Homem Entre Gigantes. Em inglês se chama Concussion, o filme. Que se a gente coloca Concussion aqui, ninguém vai assistir. Mas é justamente um filme de esporte e mostrando a evolução dessa doença com o futebol, no futebol americano. Então, é sempre um diagnóstico grave, né? A gente precisa descartar outras lesões estruturais mais graves para depois pensar na concussão. E o que acontece, né, com esse chacoalhão no cérebro? Então, o que acontece é que imaginem uma analogia bem simples, imagine o cérebro como se fosse um algodão doce, bem fofinho no seu palito, né? Então você tem toda essa parte molinha, gelatinosa, que é o cérebro. Ele é todo tudo. Ele é um tecido flexível, tecido mole. E tem a região central, que é o palito, que é o tronco encefálico, que é mais rígido. Então, quando você tem um trauma, né? O que acontece? Se você girar o palito devagarzinho do algodão doce, você gira o algodão doce inteiro. Se você girar rápido, às vezes você só gira o palito e o algodão doce fica solto, não fica? No cérebro é a mesma coisa. Então, onde tem a maior força de cisalhamento, a maior força de ruptura quando a gente tem esse trauma? É justamente nessa regiãozinha vermelhinha aí que vocês estão vendo na tela, né? E essa regiãozinha vermelhinha é a região que faz toda a comunicação dos hemisférios cerebrais, né? E isso daí pode levar todo o aparecimento dos sintomas da concussão. Não é que isso daí vai romper, isso daí vai sofrer um estiramento, né? Pode sofrer um estiramento assim a nível celular, né? E aí ter alguns problemas. O que acontece, né? Na verdade, a gente tem esse stretching neuronal, então fazendo uma outra analogia bem simples, imaginem o cérebro, com os neurônios, todas aquelas células, como se fosse uma bexiguinha cheia de furinhos. O que acontece com esses furinhos? O que acontece quando você tem quando você estica? Esses furinhos, eles aumentam de tamanho, aumentam. E aí você tem extravasamento de algumas substâncias e entrada de outras substâncias na célula. E isso daí provoca uma alteração de equilíbrio, especificamente naquela bomba sódio e potássio ATPase, que vocês já viram várias vezes, e você precisa recuperar esse equilíbrio. E aí você precisa de ATP, você precisa de energia. Só que você tem uma dificuldade de chegada de energia no local, você tem uma dificuldade de alimentação energética para o cérebro, justamente porque algumas substâncias, quando tem esse alargamento, elas entram nas células e dificultam a chegada de nutrientes. E aí a gente acaba tendo um gap de energia que pode durar dias, semanas, aqui é onde ele é mais agudo, né, em 7 dias, mas muitas vezes, em alguns momentos, ela pode durar alguns meses até, e a doença pode permanecer muito tempo. Então a gente está falando de uma lesão que tem alterações agudas, mas pode ter alterações e pode permanecer por muitos meses e até anos com a pessoa, tá? Então como é que a gente não está vendo isso? Como é que a gente não se preocupa com um negócio desse? E o que acontece, né? Como é que são os sintomas? Como é que a gente percebe uma pessoa com concussão? Muitas vezes eles são muito discretos, mas às vezes eles são mais acentuados, né? Mas o que importa é que a gente pode dividir esses sintomas em 6 grandes grupos, né? Em aparelho vestibular, aparelho oculomotor, aparelho cognitivo, enxaqueca pós-traumática, dores cervicais e ansiedade e humor, né? Então todos esses são grupos de sintoma de apresentação da concussão. E cada um deles cursa com alterações específicas, né? E é importante saber que esses sintomas podem aparecer no momento do trauma, então bati a cabeça e começa a aparecer os sintomas, mas muitas vezes aparecem alguns minutos ou horas depois, ou às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, né? E muitos deles, então, pode causar, por exemplo, tontura, náusea, né? O ambiente cheio começa a incomodar, começa a ficar muita informação visual, tem alteração visual, inclusive, tem pessoa até que começa a usar óculos, e sendo que não precisaria, porque acham erroneamente que essa pessoa precisa usar óculos porque ela não está enxergando adequadamente, mas é por causa da concussão.
Tem alteração cognitiva, então tem fadiga, baixa energia, alterações de padrão de sono. E aí, quando já começa a falar de alterações de padrão de sono, a gente também começa a falar em alterações de ciclos hormonais, né? A gente sabe que você tem um ritmo circadiano dos nossos hormônios, né? A gente tem um ritmo circadiano de todo o nosso ciclo hormonal, que afeta especificamente criança até em fase de desenvolvimento. Então a gente tem e nessa doença a gente vai ter alterações do padrão de sono. Muitas vezes a pessoa não consegue dormir, tem dificuldade em começar a dormir ou até dorme mais. Então você tem uma completa bagunça, uma completa desordem do ciclo sono-vigília, né? E isso já pode impactar diretamente em secreção hormonal, em alterações hormonais nos pacientes, especificamente nas crianças, né? Então também tem outras coisas, então, por exemplo, fonofobia, fotofobia, atividade física piora a dor, então a pessoa para de fazer atividade física, que isso para nós na medicina esportiva é terrível, que tem um monte de consequência e uma delas também é alteração de produção hormonal com atividade física, com cargas de treino adequada ou muito ou excessivas, assim por diante. Nós sabemos que tem alteração de produção hormonal com atividade física, tanto de testosterona quanto de receptores a substâncias, aumento de sensibilidade de inúmeros receptores para outras doenças, né, como o GLUT4 para diabetes, né, de captação de insulina muscular, né. Então, nós temos toda uma alteração desses fatores, porque a gente não consegue fazer atividade física. Então, não é uma alteração direta nesse caso, mas uma alteração indireta por conta dos sintomas. Também tem dores no pescoço, né? Por causa do movimento de trauma, e pode entrar com enxaqueca. E aí também entra na questão de ansiedade, vigilância contínua. Pacientes que têm depressão às vezes pioram e acentuam a depressão, né? Então, a pessoa fica num estado de estresse constante. Ela tem dificuldade em concentração, dificuldade de memória, ela fica fadigada, fica naquele momento de estresse constante e, consequentemente, a gente tem picos de cortisol em horários inadequados ou tem valores basais de cortisol que podem ser eventualmente mais altos, que também vai alterar toda a cascata hormonal, tá, gente? E como eu falei, essas coisas podem acontecer logo no momento do trauma, onde o mais comum é uma dor de cabeça, né? Ou até evoluir para alguns dias, algumas horas e alguns meses até, né? E aí, como a gente falou também, a alteração do ritmo circadiano, muitos dele é controlado pela produção de melatonina e depende de ritmo de luminosidade. E a gente tem uma fotofobia nesses indivíduos, então, consequentemente, você tem uma influência, além da parte de alteração de ciclo sono-vigília, a gente tem uma alteração na parte de produção de melatonina, seja pela fotofobia, por alterações de padrão de reconhecimento de luz ou alterações de padrão de evitar mesmo luz e querer ficar no ambiente fechado, escuro, então isso tudo vai desencadear problemas. E o que a gente precisa para esses tipos de doenças é uma padronização na avaliação, seja no momento do trauma, né, como a gente está vendo aí, e aí tem vários, depende da modalidade, cada modalidade tem o seu método de avaliação, né, mas tem um método mãe, que é o SCAT-5, que é o Sports Concussion Assessment Tool, que é a ferramenta do consenso, né? Ela demora aí pelo menos uns 10 minutos para ser feita adequadamente e é um questionário, né? E todas as outras modalidades, no final das contas, acabam se baseando nessa ferramenta. Obviamente, ela não é a única, mas ela é uma boa ferramenta para avaliação clínica. Exames de imagem na concussão, como eu falei, ainda não ajudam muito. Talvez daqui a um tempo, com uma melhora de tecnologia, comecem a ajudar mais. Mas o que a gente pode utilizar são testes computadorizados de tempo de reação, de reflexo, de memória, que são coisas que ficam alteradas na concussão, isso a gente consegue medir. E tem essas ferramentas que ajudam muito no dia a dia, inclusive para reconhecer concussão. Então, essa é uma outra ferramentinha que a gente usa para reconhecer concussão. Usamos muito no esporte, poderia ser usado inclusive em atendimento pré-hospitalar, inclusive em hospitais, no pronto-socorro, mas realmente o pessoal acaba não utilizando, mas poderia ser muito bom se fizesse isso, né? E aí, um outro exemplo, né? Como que acontece no esporte? Como acontece esses traumas? Só para vocês terem uma ideia como a pessoa fica, né, naquele momento pós-trauma. Então, reparem a reação dele, reparem onde está o olhar dele.
aquela cara de assustado, desesperado, que não sabe bem onde está, olhar vago, né? Então isso tudo. E aí ainda bem que o adversário percebeu que ele já estava apagando, estava apagado, e não continuou batendo, e o juiz interferiu rápido, né? Mas ele tem sinais visíveis de concussão, né? Então ele está perdido, ele tá meio aéreo, então às vezes fica deitado no chão, está desorientado, olhar vago, e assim por diante. Então são coisas que a gente pode identificar até mesmo observando a luta, observando o esporte. E isso, gente, é sinônimo de tirar o atleta da quadra, tá? Isso é importante saber. Olhar a concussão, perceber que tem uma concussão, é importantíssimo você tirar esse atleta da quadra, e a gente vai discutir um pouquinho do porquê, né? E aí alguns outros exemplos, até mesmo a gente pensa muito em saúde, mas quando a gente pensa em performance é muito importante. Então, esse goleiro, né, o Karius, né, no final da Champions de 2018, ele teve um trauma, né? Vou mostrar para vocês. Então, ele teve esse trauma aqui, né? Então, teve essa cotovelada, né? O jogo seguiu, foi nem falta, ele reclamou tudo, obviamente. Mas a concussão, o que que falaram? Nesse jogo, né, uma final de Champions, ele falhou vergonhosamente. Né? Vocês vão ver o videozinho. E, e a concussão, ela deixa a pessoa mais lenta, ela fica lentificada. Imagine a concussão assim. Sabe quando você está pós-plantão? Ou sabe quando você está 4, 5 noites que você não dorme? Ou realmente você ficou acordado efetivamente 24 horas, 48 horas? É assim que a pessoa se sente quando ela está com concussão, tá? Então lembrem, é uma sensação de pós-plantão, uma sensação de não dormir. Como é que você tá? Você tá feliz? Como é que tá a tua concentração? Você tá com dor de cabeça? Você tá com tontura? A luz incomoda? Então toda essa sensação, imagina você ficar com ela todos os dias da sua vida por alguns meses ou até alguns anos, né? E também tem agudamente comprometimento de performance esportiva. Então olha os lances. Aquele mesmo jogo. Tipo, são lances comuns de um goleiro desse nível, né? Então, olha como é que está a leitura de jogo dele, né? Olha o tempo de reação, né? Então, olha como ele falha nessas bolas, né? Então, assim, né, são lances que não costumam acontecer nesse nível de atleta. São lances que aconteceram depois daquele trauma, né, no rosto que ele teve. E uma semana depois falaram que ele pode ter tido uma concussão. Na verdade, diagnosticaram uma concussão. Ó, falou, o Karius teve uma concussão naquele jogo, por isso que ele falhou. A gente sabe que tem um monte de controvérsias, como é o esporte de alto rendimento, mas realmente falaram que poderia ser, e realmente poderia, e ele perdeu todo o seu. Perdeu um jogo, a final de campeonato, por conta de, de um diagnóstico não feito, que realmente é difícil de avaliar e diagnosticar na hora. Vocês viram que ele bateu a cabeça, bateu no cotovelado e continuou normal no jogo, né? E alguns atletas, até mesmo, quando eles não estão diagnosticados adequadamente, e nas lutas, por exemplo, os caras são conhecidos como o queixo de vidro. Depois que ele teve um nocaute, ele nunca mais foi o mesmo. Ele toma uma pancadinha e já apaga. Muitas vezes é uma concussão que não está tratada adequadamente, é uma dessas doenças ao lado, e ele está permanecendo com esses sintomas por muito e muito tempo. Então, o que acontece? Por que a gente se preocupa muito com concussão? Ela aumenta ao longo da vida. Ela aumenta múltiplas concussões, né, múltiplos traumas. Aumenta a incidência de doença de Parkinson, incidência de doença de Alzheimer, incidência de esclerose lateral amiotrófica, incidência de doença do neurônio motor. O que a gente tem de coincidência em todas essas 4 lesões aí? São lesões crônico-degenerativas cujo prognóstico são bem reservados. Se a gente não perceber rapidamente, se a gente não diagnosticar rapidamente, a gente percebe que a evolução é muito triste e hoje é muito difícil de controlar. Por exemplo, peguem as falas, as entrevistas do Maguila, né, no final mais velho já, né? Então, como é uma fala arrastada, lentificada, como para encadear raciocínio, por exemplo, é difícil. Ou se não do Muhammad Ali, do Cassius Clay, né? Então, ele boxeador, então no final mostra ele sempre com ele com Parkinson, ele tremendo. Então pode ser demência pugilística ou lesões por traumas repetidos nos boxeadores que não foram tratados adequadamente da concussão. Se eles fossem tratados, talvez não acontecesse isso.
né? E mais a curto prazo, o que a gente pode acontecer? Ter uma síndrome pós-concussão, ou seja, sintomas normalmente duram uma semana, mas em algumas pessoas, em 10 a 15%, podem se arrastar por mais de 3 meses, né? Então, aquela sensação de noites mal dormidas por 3 meses seguido, por mais de 3 meses, um ano, todos os dias da sua vida. A gente tem também o risco de uma síndrome do segundo impacto, que é um trauma de cabeça na vigência da concussão. Você está com a concussão, você tem um novo trauma, e você pode ter edema cerebral, inchaço cerebral e morte, né? Incontrolável, né? E encefalopatia traumática crônica, que é o que mostra no filme do Will Smith, por exemplo, é o que fala da demência pugilística, no ex-atleta de futebol americano, que traumas repetidos podem ocasionar lesões ao longo da vida, que no final das contas, por alterações de depressão, de ansiedade, surtos de violência, muitas vezes alguns atletas se mataram, ex-jogadores de futebol americano, e falaram assim, ó, tem alguma coisa errada comigo, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo, mas alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada na minha cabeça parece que vai explodir, eu tenho dores de cabeça constante, e o cara se matou e doou o cérebro para estudo, para tentar controlar, para tentar ajudar, porque ele não conseguia conviver mais com a doença, ele falou, putz, o mínimo que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer é contribuir com a ciência, o cara se matou e doou o cérebro para estudo, né? Então aí só destrinchando um pouquinho mais, a síndrome de segundo impacto, um trauma menor em um cérebro já com a concussão não recuperado e pode causar edema cerebral maciço, hipertensão intracraniana, né? E essa sequencinha, paralisia vasomotora, edema, herniação e morte, né? Mais comum em menores de 21 anos por causa de maturação cerebral, tá? E geralmente nos primeiros dias pós-concussão. Então tem aquele período de vulnerabilidade que nós falamos, que você tem uma demanda de energia maior, né? Localmente falando, né? Ou a síndrome pós-concussão que dura mais de 3 meses, né? Então mais de 3 meses você com enxaqueca, você com dor de cabeça, você se sentindo então, alterando o humor, alterando o relacionamento pessoal, alterando memória. Então, é difícil, às vezes, até você lê o celular, você não consegue assimilar o que você está lendo. Você lê um texto, você não consegue entender o texto, você precisa reler. Então, imagina você ficar desse jeitinho, igual realmente quando você está super cansado. Então, aquela encefalopatia traumática crônica que eu falei, então, aquelas lesões axonais não sofrem somente um stretching, mas sofrem microlesões. Então, a gente não sabe se isso acontece sempre ou algumas vezes, né? Mas microlesões, e aí você tem todas essas alterações de estrutura, e especificamente, se falarmos de lesão axonal difusa, se você tiver uma ruptura maior dessas microlesõezinhas, aí sim você tem uma outra doença, né? Mas cefalopatia traumática crônica ou demência pugilística, muitas vezes era conhecido, pode causar tudo isso daí, depressão, apatia, impulsividade, agressão, déficit cognitivos, Parkinson, etc. É importante só ressaltar, capacetes não previnem concussão, tá? Não previnem esses traumas, né? Então, você mesmo às vezes até aumenta o alvo para você bater, você às vezes perde um pouco de campo de visão, você muda o teu estilo de luta e fica você se expõe mais porque se sente seguro, então o capacete às vezes até para concussão, especificamente para concussão, acaba piorando, né? E aí alguns traumas que acontecem, geralmente são muito rápidos nos jogos, né? É difícil ver, né? Então esse aí, cabeça com cabeça, hoje a gente tá mudando a regra nos esportes, né? Então a gente tem tempo adequado para avaliar. Hoje a gente tem pelo menos 3 minutos para avaliar essas lesões, né? Eventualmente tem até um FCC, né? Um ferimento corto-contuso, né? E aí o jogo segue, né? E aí, pensando ainda em alterações hormonais, né? Super importante, a gente pensando, tem alguns trabalhos mostrando até alterações de ciclo menstrual em mulheres, especialmente jovens e adolescentes, por conta de concussões, né? Então você tem uma alteração no padrão, né, hipotalâmico, pituitária e ovários, né, de comunicação de feedbacks e, consequentemente, você tem uma alteração de ciclo menstrual. Então, imaginem o prejuízo disso, né, os sintomas que podem ser gerados por conta disso a curto, médio e longo prazo, né? Então, nós temos aí alteração em crianças, principalmente com alteração de ciclo sono-vigília. Nós temos alteração nas mulheres com alteração
hormonal alterando e impactando no ciclo menstrual. Nós temos alterações referentes à diminuição de treinamento e alterações de padrão de treinamento, consequentemente alterações hormonais relacionadas ao exercício. Nós temos alterações relacionadas a estresse e aumento de cortisol. Então, vou falar assim, mas não levem a mal, mas uma simples pancada na cabeça, que nunca é uma simples pancada na cabeça, pode trazer consequências no desenvolvimento das pessoas muito grandes ao longo da vida. E para a concussão tem um negócio super legal, assim, super importante, na verdade, que nem sempre a gente tem uma segunda chance, né? Se a gente está diante de uma concussão, a gente precisa diagnosticar e precisa afastar essa pessoa das atividades. Ela pode, muitas vezes, até perder rendimento na escola, perder rendimento no trabalho, perder rendimento na vida, no dia a dia, e é uma lesão que realmente põe em risco a vida das pessoas e, sem sombra de dúvida, ela muda o curso de vida das pessoas, tá? E geralmente é para pior. Tá? Ela vive abaixo do que ela poderia por muitos e muitos anos, né? E isso a gente precisa prestar atenção. Então, a gente falando de uma lesão que são 3/4, que são 75% dos traumas de cabeça, a gente precisa ficar muito ligado para tratar adequadamente essas lesões, né? A gente não está falando aqui de tratamento, mas o tratamento existe, né? E é muito identificar sintomas, controlar os sintomas e reabilitação, né? E isso precisa ser feito o mais precoce possível para conseguir devolver a pessoa para a normalidade. Então, quando a gente pensa até num programa de concussão, né, um passo a passo, pensando em saúde, performance, entra educação das pessoas, muitas conversas, entendimento do que é uma concussão, entra avaliação de sintomas e até mesmo programas computadorizados para avaliação de memória, atenção, reflexo, que são os mais sensíveis, né? A gente consegue até dentro desses programas detectar tempo de reação simples, tempo de reação com tomada de decisão de cada atleta e até mesmo sugerir treinamentos ou ajudar o técnico, o preparador físico ou o fisioterapeuta a preparar trabalhos para esse atleta melhorar sua performance dentro do seu esporte, inclusive, né? E aí é importantíssimo a gente reconhecer e retirar o atleta de campo, né? Retirar da quadra, do campo e assim por diante. Né? Outra coisa que a gente precisa ficar atento, e a gente está falando só de esporte, mas é super comum em crianças brincando na escola, brincando no parquinho, brincando em casa, bate a cabeça, a criança não sabe referir direitinho os sintomas, ela fica mais chorosa, mais irritada, e às vezes tem uma concussão e muda o perfil da criança, muda o comportamento dela. Então a gente precisa ficar super atento. E aí, um resumo do consenso de como poderia retornar às modalidades esportivas, né? Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Era uma visão